queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga, de Língua Portuguesa, e nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouquinho de algum aspecto da língua portuguesa. Lembrando sempre que as informações aqui, elas são básicas, elas são elementares, elas funcionam como o início do seu estudo, tá bom? Num outro vídeo, nós começamos a falar de sintaxe. Amo sintaxe. Preciso, dizer isso, porque sou apaixonada por sintaxe. E nós conversamos um pouquinho sobre frase, oração e período, sobre os dois termos considerados essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado, e começamos a falar dos tipos de sujeito. E é isso que nós vamos concluir hoje. Então, para lembrar, quando você está diante de uma oração e precisa fazer a análise sintática, primeiro passo é encontrar o verbo. O verbo é a alma da oração e tudo vai partir dele. Depois que você encontrar o verbo, você vai procurar o sujeito e vai procurar o predicado. E esse sujeito, ele precisa ser classificado. As classificações estão aqui, ó. O sujeito pode ser simples, composto, oculto, indeterminado e a oração pode ter sujeito zero, ou seja, pode ser uma oração sem sujeito. Já estudamos o sujeito simples e lembramos que é aquele que só tem um núcleo. Já estudamos o sujeito composto, que é aquele que tem dois ou mais núcleos. A moça procurou máscaras na farmácia. Eu tenho um sujeito simples, a moça. Por que ele é simples? Porque só tem um núcleo, moça. Se fosse eu e meus parentes procuramos máscara na farmácia, o sujeito eu e meus parentes, sujeito classificado como composto. Por quê? Porque tem dois núcleos, eu, parentes, certo? Muito bem. Estudamos também o sujeito oculto. Sujeito oculto é aquele que fica escondido, é aquele que não aparece na oração. E ele tem várias denominações. Você pode estudá-lo com o nome de sujeito desinencial, sujeito implícito, sujeito subentendido, sujeito simples não claro. O sujeito oculto é aquele que você consegue perceber pela desinência do verbo. Daí o nome desinencial, Então, se eu tiver um exemplo, fui à farmácia hoje de manhã, pela desinência do verbo, eu sei que quem foi à farmácia fui eu. Eu fui à farmácia. E aí eu tenho um sujeito desinencial. Muito bem. Ele não está na oração, eu não posso circular, mas eu consigo identificar, eu consigo descobrir pela desinência do verbo, certo? E hoje nós vamos falar do sujeito indeterminado e da oração sem sujeito. Vamos tratar de dois casos de sujeito indeterminado. Um caso comum é aquele que aparece quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, falam, chegam, fizeram, foram, irão, trabalhariam e assim por diante. Só que a gente tem que ter um cuidado, porque essa terceira pessoa do plural não pode estar contextualizada, ou seja, eu não tenho referência anterior, porque se eu disser assim, aquelas pessoas trabalhariam hoje, qual vai ser o sujeito da forma verbal trabalhariam? Aquelas pessoas, sujeito simples. Muito bem. O verbo está na terceira pessoa do plural, mas existe uma referência anterior. Eu sei qual é o sujeito, ele aparece na oração. Então, esse sujeito é simples, não vai ser indeterminado. Mas olha esse exemplo aqui. Falaram bem de você na reunião. Cadê o verbo? Tá aqui. Falaram bem. Quem foi que falou? Não sei. Eu não posso dizer que o sujeito é eles,
Porque pode ser que uma pessoa só tenha falado isso na reunião. E para indeterminar, o emissor disse: falaram bem de você na reunião. Então, uma maneira de indeterminar o sujeito é deixar o verbo na terceira pessoa do plural sem referência anterior, certo? Muito bem. E a outra? Verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome se. Esse se aqui é uma palavrinha de 2 letras só, mas o se na língua portuguesa é riquíssimo. Nós vamos tratar de um se que funciona como índice de indeterminação do sujeito. Percebeu por que o sujeito é indeterminado? Índice de indeterminação do sujeito. E isso pode aparecer em 3 situações. Vamos ver. Precisa-se de ajuda. Eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular e eu tenho o se, o índice de indeterminação do sujeito aqui. Quando essa estrutura aparecer, eu só tenho que ter um cuidado. Eu vou pensar. O verbo que está ali é um VTD? É um verbo transitivo direto? Preciso saber. Então, vou sempre pensar isso. O verbo precisar, ele não é um verbo transitivo direto. Ele é um verbo transitivo indireto, porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, sim, eu tenho um sujeito indeterminado. Quem é que precisa de ajuda? Não sei. Sujeito indeterminado. Próximo caso. Confia-se em Deus. Confia-se em Deus. Eu tenho o verbo confiar. Confiar ali é transitivo direto? Quem confia, confia em alguém. Transitivo indireto. Então, ele não é transitivo direto. Portanto, confia-se em Deus, sim, sujeito indeterminado. Eu não sei quem é que confia, não está dizendo ali. Outro exemplo. Continua-se apreensivo. Está aqui o verbo. Continuar. Continuar naquela oração ali é um verbo transitivo direto? Não, porque é um verbo de ligação. Aqui está o predicativo, né? Então, se eu tenho um verbo de ligação do lado do pronome se, do índice de indeterminação do sujeito, sim, eu tenho um sujeito indeterminado. E isso também pode acontecer com o verbo intransitivo, como vive-se bem ali. Olha a estrutura. O verbo, o índice de indeterminação do sujeito. O verbo viver é transitivo direto? Não, é um verbo intransitivo. Então, sim, o sujeito é indeterminado. Vamos ver o último? Comprou-se um carro. Cadê o verbo? Tá aqui, comprar. Comprar aqui é um verbo transitivo direto? Sim, é um verbo transitivo direto. Então, para tudo, porque a situação aqui é diferente. Quando há a junção de um verbo transitivo direto com o se, esse se não vai mais ser um índice de indeterminação do sujeito. Ele vai ser uma partícula apassivadora. E na hora que houver essa junção, VTD, com partícula apassivadora, a oração vai passar para a voz passiva. Nossa, Cristina, mas o que é isso? Foi muita informação. Eu só quero saber do sujeito. Ok. Quer saber do sujeito? O sujeito está aqui, ó. O sujeito é um carro. Ué, mas o que aconteceu? Aqui, sujeito indeterminado, sujeito indeterminado, sujeito indeterminado, sujeito indeterminado. E aqui apareceu um sujeito simples? Pois é, a estrutura é diferente. Aqui no último exemplo, eu tenho uma voz passiva.
E eu tenho um sujeito passivo também, classificado como simples, né? Quer ver? Quer conferir? Comprou-se um carro. Um carro foi comprado. Viu como o sujeito está aqui? Então, aqui eu tenho um sujeito simples. E nos casos anteriores, sujeito indeterminado. Certo? Vamos recapitular então. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado pode aparecer nos casos que nós estamos estudando, com verbo na terceira pessoa do plural sem referência anterior e com verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do se. Porém, quando isso acontecer, terceira pessoa do singular acompanhado do se, o verbo não pode ser VTD. Ele pode ser qualquer outro, pode apresentar qualquer outra transitividade, mas ele não pode ser VTD. Se ele for VTD, o sujeito não vai ser indeterminado. O sujeito vai aparecer na oração, certo? Bem, já estou pensando que alguém pode estar aí com a seguinte dúvida. E se o verbo for transitivo direto e indireto? Será que o sujeito vai ser indeterminado ou será que eu vou encontrar o sujeito na frase? Vamos ver um exemplo? Vou escrever aqui em cima. Enviou-se uma cesta básica àquela família. O verbo é transitivo direto e indireto, concorda? Ó, enviou o quê? Uma cesta. Aquela família. E aí, ele é direto. Ele é transitivo direto. Além de ser transitivo direto, ele é indireto também. O que significa que ele tem sujeito, que eu posso achar o sujeito. Tá aqui, ó. Uma cesta básica, sujeito simples, foi enviada àquela família. Então, se o verbo for verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, aí eu vou encontrar o sujeito. Se isso não acontecer, se o verbo tiver outra transitividade, se ele for transitivo e indireto, se ele for de ligação ou se ele for intransitivo, acompanhado do índice de indeterminação do sujeito, aí sim eu tenho um sujeito indeterminado. Nossa, deu para lembrar, não deu? Se ainda ficou alguma dúvida, volta lá e assiste de novo. Combinado? Agora, então, vamos estudar a oração sem sujeito. Vamos lá? Lembra que nós já comentamos sobre isso? Apesar de o sujeito e o predicado aparecerem como termos essenciais, em alguns momentos pode aparecer um sujeito zero. Que sujeito zero é esse? É uma oração sem sujeito. Então, se ela é sem sujeito, é assim que eu vou classificar e tudo que aparecer nela vai ser o predicado. Vamos ver os casos? Então, vamos lá. Primeiro, verbos que expressam fenômenos da natureza. Chover, ventar, nevar, trovejar, etc. Verbos que expressam fenômenos da natureza são verbos sem sujeito. Então, tudo que aparecer naquela oração vai ser o predicado. Vamos conferir um exemplo? Nevará no sul amanhã. Cadê o verbo? Tá aqui, nevar. Nevar, sentido de cair neve, fenômeno da natureza. Então, tudo isso que tem aqui é o predicado e a oração é sem sujeito. Isso pode acontecer com chover, com ventar, com trovejar e etc. Só tem que ter um cuidado. Se esse verbo ele for empregado no sentido conotativo, metafórico, ele não tem mais o sentido de fenômeno da natureza.
E se ele não tem mais o sentido de fenômeno da natureza, ele vai se tornar um verbo pessoal, ou seja, com sujeito. Quer ver um exemplo? Choveram tomates durante o discurso dela. Chover tomate está no sentido figurado. Esse chover não tem mais o sentido de cair a aguinha do céu. Então, ele não é mais fenômeno da natureza e ele tem sujeito. O que é que choveu? Tomate, sujeito simples. Daquela boca trovejaram palavras pesadas. Esse trovejar não tem mais o sentido de trovão, fenômeno da natureza. Significa que daquela boca saíram abruptamente palavras pesadas. E aí tem sujeito. O que é que trovejou? Palavras pesadas trovejaram. Sujeito simples, tá? Então, o verbo, quando ele expressa fenômeno da natureza, aí ele fica sem sujeito. Muito bem, vamos ver outro caso. Houve um problema na questão 2. Verbo haver. Verbo haver no sentido de existir, acontecer, não tem sujeito. Então, tudo que eu tenho aqui é um predicado e a oração é sem sujeito. Muito bem. Um cuidado aqui. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, ele não tem sujeito. Mas o verbo existir, ele é pessoal, ele tem o sujeito normalmente dele. Porque às vezes as pessoas confundem, né? Então, se aqui eu tivesse escrito o verbo existir, existiu um problema na questão anterior, na questão 2. Se tivesse escrito existir, ia ter sujeito. O que é que existiu? Um problema. Um problema existiu. Então, com o verbo existir, eu encontro o sujeito. Com o verbo haver no sentido de existir, aí a oração é sem sujeito. Certinho? Vamos mais um? Fará frio amanhã. Verbo fazer. O verbo fazer, quando ele indica tempo, ele é impessoal. E esse tempo pode ser tempo, temperatura, fez 45 graus. Fará 5 graus. Fez 2 graus negativos. Sem sujeito, tudo sem sujeito. Pode ser tempo, temperatura. Pode ser tempo, clima. Faz frio, fez calor, faz bastante calor. Tempo, clima, sem sujeito. E pode ser tempo decorrido. Aquele tempo que já passou. Fez um ano que aconteceu tal coisa, fará 2 meses que tal coisa aconteceu. E aí, se for tempo decorrido, também é oração sem sujeito. Nosso exemplo, fará frio amanhã. Aqui, clima. Tudo é predicado e a oração é sem sujeito. E ainda temos o verbo ser. O verbo ser, ele também pode ser impessoal, indicando tempo ou distância. A diferença é que ele vai para o plural. Porque esses verbos aqui, eles vão ficar na terceira pessoa do singular. Eles não vão para o plural porque eles não têm ninguém com quem concordar. O verbo concorda com o sujeito. Não tem sujeito, então ele fica na terceira pessoa do singular. O verbo ser, no entanto, ele é um pouquinho diferente. Quando eu digo assim, são 3 horas. São 18 horas. Oração sem sujeito, porque o verbo ser está indicando o tempo. Só que esse verbo concorda com o numeral e fica no plural. Isso também vale para a distância. Daqui até lá são 5 quilômetros. Oração sem sujeito e o verbo fica no plural para concordar com o numeral. Certinho? Bom, será que alguma coisa muda nessa situação de oração sem sujeito quando eu tenho uma locução verbal? O que é locução verbal mesmo? Quando eu tenho pelo menos 2 verbos, sendo o último o verbo principal e o que está ao lado dele o verbo auxiliar. Então, no primeiro exemplo, pode nevar no sul amanhã. No segundo exemplo, deve haver uma solução para a questão 2. E no terceiro exemplo, vai fazer frio amanhã.
Aqui eu tinha nevar, haver e fazer. Aqui eu também tenho nevar, haver e fazer. Só que agora eles fazem parte de uma locução verbal. Vai mudar o tipo de sujeito? Nadinha. Não vai mudar nada. Continua a oração sem sujeito do mesmo jeito. Então, eu tenho oração sem sujeito e oração sem sujeito. O verbo auxiliar, ele assume a impessoalidade do verbo principal nesta oração. Então, ele vai ficar no singular também. Olha esse exemplo. Deve haver uma solução para a questão 2. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, não tem sujeito. O verbo dever, que é o auxiliar dele, fica impessoal também na terceira pessoa do singular. Se aqui eu tivesse o verbo existir e aqui fossem várias soluções, a minha construção seria: devem existir várias soluções para a questão 2, porque o existir tem sujeito, o haver não. Certinho? Muito bem. E aí a gente estudou a oração sem sujeito. Vamos recapitular? Sujeito pode ser classificado então como sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado ou sujeito zero, que é uma oração sem sujeito. Ainda temos mais um tipo, que é o sujeito oracional. Aquele que é uma oração inteira que funciona como sujeito, do tipo, é preciso que fiquemos em casa. O sujeito de é preciso é a oração que fiquemos em casa, sujeito oracional. Só que esse sujeito oracional é a conhecida oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, a gente vai estudar quando estiver estudando as orações subordinadas. Combinado? Muito bem. Então, um beijo, bons estudos sintáticos para você e até o próximo vídeo.